Oi, meus alunos do nono ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Meu nome é Caroline, sou professora de filosofia do nono ano e eu venho aqui trazer mais um pouco sobre a questão do positivismo para vocês. O assunto que eu vim trazer hoje é a herança positivista. Eu lembro que eu trabalhei um pouco sobre isso na última aula, quando eu falei sobre a influência do positivismo na sociologia e a influência do positivismo na psicologia. Apesar que a influência do positivismo na sociologia, eu venho trabalhando desde as nossas aulas presenciais, onde eu venho falando sobre como Auguste Comte, ele influenciou o pensamento sociológico. E a questão da psicologia, eu falei na última aula. Então, essa aula venho falar um pouco sobre a influência do positivismo em outras áreas, e em áreas também que vocês possam mais ter acesso e mais ter conhecimento da percepção dessas características na realidade de vocês. Então, bora lá. A primeira característica, a primeira área que eu trouxe aqui para vocês é o direito. Então, antes de continuar, eu peço para que vocês tenham fixado e relembrem bastante as características do positivismo trabalhadas nas aulas anteriores, porque são elas que vai fazer que a gente perceba a influência do positivismo nessas áreas aqui que a gente vai trabalhar. Por exemplo, o cientificismo, a questão do progresso e outras áreas que a gente vai buscar trabalhar aqui. O positivismo jurídico, a área é o direito, né, como eu já falei. O positivismo jurídico é também chamado de positivismo. É uma corrente de filósofos que atuam, que utilizam do método científico, olha aí, gente, a questão do cientificismo, para adequar o direito apenas em seu direito positivo, nas leis. Ou seja, apenas será trabalhado as questões positivadas. E o que são essas questões positivadas? Essas normas positivadas são feitas pelo poder político do Estado. Assim, são aplicadas pelas autoridades efetivamente competentes. Esse positivismo, ele entra em contradição com o naturalismo, que é o direito natural, que é o que é mais comum e o que é mais recorrente, que a gente conhece. Ao contrário do que defende a corrente justnaturalista, que provém do justnaturalismo, a corrente justpositivista acredita que só pode existir direito, consequentemente a justiça, através de normas positivadas, ou seja, normas que vêm do Estado com poder coercitivo. Então podemos dizer que são todas as normas escritas, criadas pelos homens por intermédio do Estado. Então, para o positivismo, só existe direito, só existe lei, só existe justiça quando há essas normas positivadas de influência científica, de influência positivista e por intermédio do Estado. Então, a outra área que também é muito legal de perceber a influência do positivismo é na geografia. O processo de reconhecer a geografia como um caminho científico teve sim influência positivista. Como, Carol? Na chamada geografia tradicional. Eu não sei se vocês conheceram essa geografia tradicional, mas é aquela geografia que procurou estudar apenas os fenômenos visíveis, apenas os fenômenos mensuráveis, que são aqueles que eu posso medir, aqueles que eu posso quantificar. Atualmente, essa corrente hoje é chamada de geografia tradicional. Ela já foi criticada, já foi superada, já foi bastante estudada e hoje ela não vigora bastante assim, só quando realmente a gente vai estudar como nessas questões. O positivismo está presente na história de diversas disciplinas, como a gente viu, por exemplo, na geografia. Serviu na época como um parâmetro de cientificidade. Por exemplo, quando uma disciplina queria trazer essa característica de ciência, como foi o caso da geografia, ela precisou trazer essas características positivistas para ela, assim como a gente vai ver em outra ciência logo mais. Só que agora não é bem assim que funciona. Hoje a geografia é considerada ciência e ela não mais é considerada essa geografia tradicional que apenas estuda os parâmetros visíveis, quantificáveis e mensuráveis.
Atualmente, as versões das correntes positivistas são consideradas ultrapassadas por já serem criticadas e substituídas por outras perspectivas. No entanto, sempre há um retorno de sua importância histórica, porque sempre é bom estudar e perceber a influência dessa corrente filosófica, que é o positivismo, que deu origem a uma corrente sociológica em outras áreas. A gente percebe também a influência do positivismo na história. Esse positivismo na história buscou construir uma história centrada em fatos, que serão os eventos políticos, militares, diplomáticos, aqueles considerados como efetiva dignidade histórica, aqueles que são considerados como com a dignidade de se contar, de se narrar, com grande tendência de privilegiar os grandes acontecimentos e os grandes personagens do passado. Vocês lembram quando eu falei na última aula que eu falei que uma das características do positivismo no Brasil foi construir os feriados cívicos nacionais. Então, os personagens, como por exemplo Tiradentes e outros que a gente comemora, veio do positivismo. Então, ele trouxe também essa característica para a história. Agora, com essa vertente de eu ter que contar esses personagens, narrar a história desses personagens, porque eles são os únicos que têm dignidade para se contar, e não aqueles que não são considerados esses mitos nacionais, esses heróis nacionais. E, na verdade, nem todos foram heróis assim, né? A gente percebeu que eles só foram colocados lá como imagens de alguns movimentos, mas eles não foram tão heróis assim. E heróis para quem, né? É uma pergunta. A gente tem que perguntar, heróis para quem? Então, assim, né? A gente percebe também que a influência do positivismo na história, ela traz uma análise excessivamente linear. E isso a gente viu que se chama de teleologia. Essa história que tem que ir para um fim. Isso é de influência positivista porque vem daquela ideia do progresso, que a história tem que partir de um lugar e ir para um lugar. Vocês estão percebendo que cada característicazinha do positivismo está em direção a uma área, então a gente consegue ver palpavelmente e conseguir realmente observar a influência daquelas características que antes na teoria era apenas realmente teoria, né? Então vamos continuar. E essa análise excessivamente linear trouxe, por exemplo, essa história que a gente entende como essa cronologia que a gente estuda até hoje nas disciplinas de história. Essa cronologia que tem que partir de um lugar e tem que ir para um lugar, 1500 até 2000, a gente tem que estudar essa história todinha linear e que nada aconteceu entre esses anos. Será que realmente nada aconteceu entre esses anos? Será que realmente tudo foi assim? 1500, 1839, 1000 não sei o que, será que realmente foi assim? Então essa história contada a partir dessa linearidade é de influência positivista. Vocês sabiam disso? Olha aí. E essa influência positivista na disciplina História prega também que o historiador deve ser imparcial, que a história já existe por si só, pois segundo essa vertente, o passado histórico a ser reconstruído existe independente da percepção dada pelo historiador. E essa percepção, esse pensamento positivista da história é incorreto, porque essa frase que eu coloquei aqui depois, a história está dada, a história do não interfere, também está incorreto, porque a história não está dada para nós. E esse historiador, essa percepção de historiador imparcial, ela ainda hoje é discutida nos cursos de história nas universidades. Ainda hoje a gente discute essa questão de parcialidade e de imparcialidade. E esse imparcial, esse historiador imparcial positivista, é aquele historiador que não pode de forma nenhuma interferir, nem contar a história, nem narrar
a história, que a história já está entregue em suas mãos. E na verdade só existe história quando passa pelas lentes do historiador, quando passa pela mão do historiador, quando a história é escrita pela escrita do historiador. Sei que eu estou repetindo muito, mas eu quero que vocês entendam que é só dessa forma que existe a história, que existem os fatos históricos, que existe o acontecido, mas que só existe a história quando o historiador, por meio de sua lente e de sua análise, ele narra, ele analisa e ele conta esta história. Caso não, é apenas um fato, é apenas um passado, e não realmente um fato histórico, não realmente a história. E é isso que é essa verdade que o positivismo levanta. A história está dada e o historiador não interfere. Como se realmente o historiador fosse essa pessoa que pegasse esse fato que já está dado na mão dele e só escrevesse lá no papelzinho e pronto. Outra área também bastante de se analisar as influências do positivismo é a educação. Na educação, houve contribuições significativas no campo do planejamento escolar, uso da tecnologia, ensino profissionalizante e a aplicação do conhecimento científico. Olha aí, mais uma característica do positivismo, essa cientificidade. Bora aí lembrando, anotando, grifando. É muito bom que vocês anotem essas aulas, porque essas aulas não foram dadas nas aulas presenciais, então vocês não têm essas aulas no caderno de vocês, então é bom anotar, grifar, marcar, anotar só os pontos mais importantes que vocês querem relembrar, que querem lembrar, que querem ter no caderno de vocês. Bora lá. Tentar evitar o ensino sobre o ponto de vista humanista e religioso nas escolas, privilegiando o que é prático, útil, objetivo, direto e claro. Então, o que é que foi privilegiado? Se o positivismo na educação, ele evitou claramente o ensino humanista e religioso nas escolas e deu visão àquilo que era prático, útil e objetivo, então as ciências exatas foram favorecidas com isso e o ensino profissionalizante. Vocês sabiam que o ensino profissionalizante, o ensino técnico, é influência positivista? No entanto, também promove a educação moral e cívica. Por quê? Porque essa educação moral e cívica ela é caracterizada na educação nas áreas das humanas. Só que, diferentemente das outras áreas, essa educação moral e cívica ela está mais atrelada à formação do cidadão, à formação do homem brasileiro. E era o que estavam tentando também fazer com a história. Vamos lá. Difunde o tecnicismo, privilegia o ensino de conhecimentos considerados práticos, úteis e objetivos. Na escola tecnicista, professores e alunos ocupam papéis secundários, dando lugar à organização racionais dos meios. Professores e alunos são relegados à condição de executores, como se realmente essa escola tecnicista fosse uma máquina e o aluno chegasse nela e entrasse num processo realmente dentro de uma máquina enorme, onde o professor também fosse peça dessa máquina, onde ele saísse chegasse e saísse pronto para o mercado de trabalho, porque era isso a função do tecnicismo, era levar a quem queria entrar prontinho para o mercado de trabalho, para as demandas que o Brasil estava precisando. As condições de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. Mais uma vez essa questão aí da imparcialidade, voltando. Essa concepção puramente profissionalizante pode afetar o talento intelectual do aluno. Pode afetar não, né, gente? Eu acredito que afeta o talento intelectual do aluno, porque é importante que ele aprenda todas as áreas humanas, as áreas biológicas, as áreas exatas. Eu sei que ele vai construir uma certa afinidade para
diferentes áreas. E quando for na sua formação superior, ou na sua formação posterior, né, da educação básica, ele vai buscar aquilo que mais lhe atrai. Mas a educação básica, eu acredito que ela tem essa função de propiciar o aluno a experimentar esses diferentes tipos de áreas, a aguçar a intelectualidade do aluno. Então, assim, né? Esse tecnicismo, essa ideia de progresso, esse ensino como máquina voltado apenas para o mercado de trabalho, para a necessidade do Brasil, é influência positivista. Vocês sabiam disso? Eu acredito que sabiam, ou não. Quem sabia disso me responde depois. Vamos lá, gente. Então é isso. Até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem em casa. Façam a atividade que eu vou passar para vocês sobre esse conteúdo. E é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Trouxe bastante curiosidades para vocês. E eu gostei também dessa aula, foi muito interessante para mim. E é isso, gente. Até mais. E é isso. Cheiro.